Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos seguir em frente aí da nossa proposta de pedagógica, de apresentar o que a gente quer, qual a expectativa de um professor de geografia, ele ensinando, né? E torcendo para que os alunos aprendam, né? São diversos temas, né? Então vamos lá. Piadinha. Sempre vou começar com uma piadinha. Vamos ver aqui. Eu não li, entendeu? Para mim é tudo novidade. Vamos ver aqui. O que é que não é uma piadinha? Vamos lá, o que é que é? O que o galo disse para o pinto sobre... Esse aqui eu já falei. Dois frangos estavam voando e de repente um deles disse: espera aí, frango não voa. E logo em seguida caiu. Por que o outro não caiu? Porque ele era frango passarinho. O peixe caiu do 13º andar. Qual o nome dele? Atum. O que é uma mulher idosa sem um relógio? Uma sem hora. Boa, trezinho para não te atrapalhar muito, para falar, cara, conta piada. Mas é estratégia, isso aí, didática, isso é didática. Eu fiz uma especialização há 22, 23 anos em didática. Tinha lá um livro maravilhoso de didática, perdi, me ajudou muito em sala de aula, né? Técnicas de didática, né? Didática é a arte de saber ensinar. De repente você tem conteúdo lá, mas não sabe passar, não sabe, né? Chegar como chega o aluno, né? Mas uma notícia bacana aqui hoje também, hoje, jornal 20 de junho de hoje, né? Do estado de São Paulo, falando sobre Fernanda Montenegro, né? Fernanda Montenegro está aí com quantos anos aqui? 94 anos, olha, cara. Uma lucidez, trabalhando, ela está na Associação Brasileira de Letras, né? Ela faz essa parte. E ela tá com uma peça aqui, ó, em Fernanda Montenegro, Le Simone de Beauvoir, a atriz se senta na obra A Cerimônia do Adeus, publicada em 1981. E aqui relata que ela sozinha no palco, né, ela lê tudo que foi essa pessoa, Simone de Beauvoir, né? Foi mulher de Sartre, né, de um filósofo que foi muito conturbado, mas é coisa recente, coisa de 25 anos, tudo isso daí, né? Sobre o nosso... E eles falavam, foram um casal assim, bem de mídia, né? Eram dois intelectuais, filósofos e tal. E a nossa querida Fernanda Montenegro está num teatro, nem percebi qual teatro. Não sei aqui que teatro que é, mas tá tudo esgotado, entendeu? Tá tudo esgotado. Tá tudo esgotado. E ela fica falando, durante uma hora, ela fica lendo, e ela fala que o respeito do público, né? De ela aprecia muito isso, sozinha, só com uma iluminação, e o povo fica observando, tá? O respeito que ela tem como atriz, né? E aquela diz, caminhamos, mas homens ainda matam suas mulheres. Aqui ela faz uma reflexão, né, sobre os brutos, homens brutos que matam suas mulheres e como as tratam, né? Vamos lá, onde nós paramos? Compreender os fluxos populacionais e de capitais existentes entre os estados brasileiros. É o que a gente estava falando, nem vou repetir muito aqui. O fluxo de pessoas entre os estados brasileiros. É grande. Hoje você pega um ônibus aí, você pega avião, você está circulando. Mas geralmente a ideia de fluxo, né, é como se diz, o pessoal sai de um lugar e vai para outro com intenção de melhorar de vida, tudo, né? Então, pessoas do interior, do Amazonas, olha que interessante o dado, né? Vamos ficar só em Manaus, vamos falar de Manaus. A população ribeirinha, muita população ribeirinha, principalmente jovens, saca? Os pais, olha que interessante, os pais falam, filho, eu não quero você vivendo aqui, uma população ribeirinha, pegando peixe, caçando, vai para a cidade, lá você vai ter mais oportunidade, e aí acontece essa migração, saca? Manaus está vivendo uma situação muito... Saca? De questão de pessoas, de ampliação da periferia, falta de emprego, né? Saca? Um negócio, miséria,
né? Pobreza, podia citar outros, quase todos os estados têm esse problema, né? Nem todos, né? Mas não dá para falar, por exemplo, o estado mais tranquilo do Brasil em números, estatísticas, de bem-estar, não se ouve falar muito em violência, educação, tal, Santa Catarina. Santa Catarina é um estado, saca, de bem-estar social muito interessante, tá? Identificar características urbanas em diferentes metrópoles e regiões metropolitanas e relacioná-las com o surgimento da indústria e a mobilidade social. Pô, vamos falar de indústria agora? Quanta coisa a gente pode falar, né, da questão fluxo populacional por causa da indústria. Década de 40, 50, com Getúlio Vargas, aí vem Juscelino Kubitschek, né? O nosso processo era de importação, aí os caras falaram, vamos incentivar fábricas, sejam estrangeiras, brasileiras, para a gente evitar muito de ter que comprar um carro toda hora, ficar comprando um carro importado. Agora não, nós temos as principais montadoras do mundo aí fazendo carros populares, não tem carro de última geração, elétrico aqui não, a gente continua fazendo os carrinhos populares, um pouquinho mais avançadinho, né? Então a indústria automobilística e mobilidade é muito caro. Qual é o sonho do garoto de 18 anos? Tem um carro, tem uma moto. E aí, mobilidade é isso, como é que ele vai se comportar no trânsito, tem o farol, tem a via pública, ele tem leis para respeitar, tem que ter a carteira, então mobilidade é isso, né? Eu estava vendo uma reportagem hoje aí, eu vejo muito na rua, carro elétrico não dá para perceber, mas ônibus, já tem bastante ônibus lá onde eu trabalho no estado de Itapecerica, passa ônibus elétrico, cara, é uma tendência. Uma tendência, no Brasil ainda não tem, mas a China, cara, os Estados Unidos taxou 100% os carros elétricos chineses, a Europa também está abestalhada, como é que a gente vai competir com os carros chineses? Um carrinho popular chinês elétrico sai na faixa de 80 mil, 50 mil, 60 mil, e aqui o carro elétrico, cara, tá na faixa de 150, 180 mil, né? Então, a gente não se acostumou ainda não, tem grandes novidades. E no mundo tem a Tesla do Elon Musk, né, que foi um dos pioneiros. E você sabia que Tesla é considerado um dos polimatas da atualidade? Ele e uma moça, uma atriz, dramaturga, dançarina, eu esqueci o nome dela, da Inglaterra. E da Inglaterra também são considerados polimatas atuais. Né? Elon Musk, sei lá, África do Sul, aos 10 anos de idade já programava computador, ficou rico com questão do empreendedorismo. Ele tem a SpaceX, tem agora, antes era o Twitter, é dele, né? Tem a Tesla, meu caramba, né? Tá sabendo investir, produção, tecnologia, tudo, né? Vamos lá. Compreender e interpretar os desafios. Compreender e interpretar. Agora, interpretar é uma boa dissertação, um pensamento cognitivo dissertativo. Interpretar é isso. Os desafios políticos, econômicos, sociais, criados durante o processo de formação da sociedade brasileira. Quanta coisa que tem, né? Quanta coisa. Eu já começo falando de Constituição. Para a formação de um Estado, de um povo, de uma sociedade, são regras e leis, cara. Regras e leis. Aí começa a Constituição, Parlamento, Congresso, Senado, vereador, governador, saca? Presidente da República, para organizar toda essa questão da sociedade brasileira, né? Então, essa questão de como se comporta durante os períodos dos séculos em países, né, cara? Variou muito, o que um líder pensava, o outro líder pensava, aí os filósofos vão acrescentando na literatura, aí muda o processo de pensamento daquele país,
Dou exemplo de liberalismo, né? Aí vem o capitalismo, vem o comunismo, né? Vem o que mais aí, cara? E o desenvolvimentismo, o Estado. Aí, o que hoje pega mais aqui no Brasil? O que o Lula mais sofre críticas? Ele, né? Ele fala que o Estado, aqui interessante, o Estado deve ser não digo um patrão, que nem no comunismo, mas o Estado deve servir mais a população, saca? Enquanto outros falam, né, deixa o livre comércio, deixa as pessoas se virarem, uma coisa liberal, as pessoas vão crescendo, vão procurando emprego, vão se fazendo sozinhas, enquanto que tem correntes, né, correntes que falam que o Estado tem que ser um indutor do crescimento, né? Então a gente vive no Brasil essa dualidade. O Bolsonaro era né, a ideia do Bolsonaro, o partido liberal, apesar que passou muita coisa na cabeça do Bolsonaro, como um deputado, cara. Pô, ele disse que ele trocou de partido umas 9 vezes, cara, umas 9 vezes. O Lula até hoje, fundou o PT, tá aí até hoje, né? Aí, cara, então a gente tem essa polêmica entre o Estado mais enxuto e o Estado, né, intervindo. Veja o que o Lula fez da Petrobras, ele quer mexer na Petrobras, né, acha que a Petrobras tem que gerar lucro para desenvolvimento, de educação, saúde, e vai por aí, né, galera? Então, a gente podia ficar só nisso daí. Vamos lá. Conhecer as relações entre o homem e a natureza na construção do espaço geográfico brasileiro. Conhecer as relações entre homem e natureza. Acho que aí já está bem claro, né? O homem, cara, ele intervém na natureza. Tem jeito, saca? Você corta madeira. A primeira coisa no Brasil que rolou foi cortar pau-brasil. A Europa não conhecia aquela madeira vermelha, maravilhosa, tal. Ó, levaram tudo para a Europa, o pau-brasil. Né? A questão da natureza, para servir de um produto, para servir de um valor, né? Então, a relação do homem, da natureza, pensando no espaço geográfico brasileiro, acho que nós somos o 5º maior país do mundo, cara. Nós temos a maior reserva de floresta tropical do mundo. Nós temos praticamente 20% da água doce do mundo, cara. Nós temos o chamado aquífero Guarani, que são incalculável o número de água no nosso solo. Começa lá desde Mato Grosso, passa pela região sudeste, vai até o sul, né? Então nós somos, saca, a nossa costa marítima, nós somos muito privilegiados, mas eu falo, o nosso problema foi o nosso processo de colonização, né? O nosso processo de colonização que foi de exploração. E falo mesmo, afirmo, o catolicismo tem muita culpa desse processo aí. Saca? Apoiou a escravidão, saca? A idolatria, isso é complicado, cara, entendeu? A idolatria de um povo por um santo, tudo. Não tô criticando, não vou entrar no, entendeu? Pode alguém falar, mas eu tenho Êxodo 5, cara. Êxodo fala que o pior pecado para Deus é você ficar idolatrando imagem, fazendo pagar para o seu pecado, indulgência, e vai por aí, cara. Então, né, a Igreja Católica tem coisa. Eu falei, nos Estados Unidos foram os protestantes, cara, que fizeram o desenvolvimento dos Estados Unidos. O pensamento é um, né, e o outro pensamento é outro, cara, né? Outra, relacionar a urbanização com a degradação versus conservação do ambiente. Então, o espaço urbano e sua degradação. Por que tem enchente nas ruas, nas metrópoles? Alagamento? Tem asfalto, cara. A água não penetra no asfalto. A gente vê aí em São Paulo, enchente não sei do que, nas grandes capitais, tudo. Você vê enchente onde tem lugar de terra, alagamento? Não tem, cara. Terra não tem, ela se absorve. Claro, eu estou falando do Rio Grande do Sul, é outra coisa, né? Aquilo lá
é chuva demais e tudo, o rio aumenta, ele sai do seu curso, sai do seu leito e atravessa o rio. Eu lembro do rio Tietê, acho que foi em 2020, saiu, cara, foi tanta chuva que o rio Tietê, as duas margens, os caras ficavam parados, o rio Pinheiros também, né? Uma degradação ambiental, cara. Onde é que está a vegetação de mata ciliar, esse tipo de coisa. E hoje saiu um mapa geotécnico no estado de São Paulo, identificando 20 lugares e analisando aqueles 20 lugares que seriam propícios para habitação ou não, empreendimento e tal. E chegaram à conclusão que 24% do município de São Paulo não é viável, né, em questão de natureza, corre riscos ambientais, né, de problema de deslizamento, enchente e tal, né? E 24% do nosso município tá em risco aí, tá bom? Então, tudo bem com a degradação da urbanização versus a conservação do ambiente, né? Então, o Rio Grande do Sul vai ter que repensar muita coisa. E você sabe quem entra aí? Geógrafos, meu. O geógrafo é muito bem-vindo nessa hora, cara. Os caras têm uma visão do todo, uma visão de planejamento. Não estou falando de um professor, mas os geógrafos mesmo, os acadêmicos e tal, os bacharelados, os bacharéis, eles vão ter muito trabalho, vão ser requisitados para poder, sabe, dar opiniões, tá? Muito bem-vindo, né? O Rio Grande do Sul é um marco nosso, mas teve vários outros. Nós tivemos o ano passado, se eu não me engano, lá no Sauí, lá onde foi? São Sebastião, se eu não me engano, teve problema na Bahia, temos um problema agora tem problema seca no Pantanal, a Amazônia também passa por seca, a Amazônia, cara, aqueles rios imensos, os caras viram areia, cara, viram areia. Classificar fatos e dados sobre o consumo de energia. Consumo de energia. Custa energia. Eu pago aqui, eu moro sozinho, em média R$85, R$90 por mês. Mas uma família, sei lá, de 5 pessoas que mora aqui no meu condomínio, provavelmente todo mundo toma banho 3, 4 vezes chuveiro por dia aí sendo utilizado, no final do mês dá uns R$300 de consumo de energia, né? Entendeu? Então a energia é cara no Brasil, cara. Mas a gente ajuda, com esse valor a gente paga imposto, se eu não me engano, são 30% de ICMS na energia. Sabe o que é ICMS? Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Pega a sua conta lá, você vai ver, eu não lembro o valor mais ou menos, mas é uns 27% é de imposto, cara, de imposto. E nesse imposto vai uma parte para para outro, tudo, né? Então um dos maiores focos de arrecadação é a energia elétrica. Você é obrigado a ter, você não pode contestar, cara. Você tem, sabe, não dá pra, você pode ficar sem o carro, você pode ficar aqui mais, sem uma boa, sei lá, uma boa alimentação saudável, mas sem energia hoje, nos dias, não dá. Você precisa ter um ponto de luz, um chuveiro, uma tomada, né? E da onde que vem a energia? Da onde que vem a sacada da energia? A luz, aí entra Thomas Edison, né? Qual foi o outro lá? Esqueci, tem o Thomas Edison, tem o Tesla, né? Até chegar na lâmpada, a eletricidade hoje, meu. Isso aí foram especialistas, gênios, né? Que, saca? Políticas públicas, investimento, né? Reitero, o Brasil é um país privilegiado em questão de energia. Lula viaja o mundo o tempo inteiro falando nisso, né? Que o Brasil é um país que vai ser exemplo em questão de energia, né? Nós temos uma energia hidrelétrica, vocês vão ver aqui, logo em breve, aqui tem uma porta com seis hidrelétricas espalhadas pelo mundo. É a maior sacada, cara. É uma energia limpa. Vê Foz Iguaçu lá, Itaipu, cara. Olha lá. O cara só pega a sacada da água, deixa rolar, movimenta uma turbina gigantesca, mas a Itaipu acho que demorou 10 anos para levar. Tá, cara? É uma estrutura louca, cara. É
uma obra de engenharia que é fantástica, cara. Levantar aquele paredão, dizem que tem 100 metros de largura para segurar todo aquele lago. É uma obra maravilhosa de engenharia. Compreender o papel do aproveitamento dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Né? Recursos naturais renováveis e não renováveis. Água é um recurso natural? É. Pergunta, ela é renovável ou não? É renovável. Né? O ar é um recurso natural? É renovável. Agora, o petróleo é um recurso renovável? Não, não é. Vai chegar uma hora que, saca? Minério de ferro é um recurso natural renovável? Não é. Então, a gente está nessa disputa aí, né, cara? Mas o Brasil é bem privilegiado, tem muita coisa debaixo do solo ainda para ser descoberto, né? O lítio, saca? O que vai ser usado, o urânio que se usa nas energias nucleares, nas usinas nucleares, né? O Brasil é um grande produtor de urânio, lítio, que vai ser usado como se fala, nas baterias elétricas, né? Então o Brasil tem bastante coisa de recursos naturais aí, e tem os investidores estrangeiros, tudo está em bolsa de valor, né? Então, ferro brasileiro, o Brasil podia vender a chapa de aço, mas os caras querem comprar no Brasil o ferro, a pedra, a rocha, que depois eles transformam e depois acaba vendendo para nós uma chapa de aço, cara. Vai ver como é que funciona. Vamos lá, relacionar a demanda dos recursos hídricos, água, e áreas de mananciais com a urbanização e políticas públicas. Cada vez mais tem mais pessoas, as pessoas precisam de água potável, água tratada. E aí, como é que isso aí vai esgotar ou não? Tem água para todo mundo, é um recurso renovável, sem dúvida. Eu dou a descarga aqui, mas ela vai para o esgoto, depois chega numa estação de tratamento, os caras limpam, cara. Produtos químicos, etc. Isso é uma água potável. Acho que uma das maiores sacadas, o maior exemplo de recurso renovável seria a água, né? Então, da onde que a gente recebe água aqui do município de São Paulo, né? Tem a represa Billens, a Guarapiranga, vem de Cotia, São Lourenço também fornece água, Tietê, né? O Tietê. Então a gente tem essas fontes aí, mas nós estamos bem abastecidos de água. A cidade de São Paulo não corre muito risco, não. Teve já momentos de seca, né? Mas os caras falam, não, vai chover e vai, né? O nosso país tem um ciclo de chuva, seca, né? De estação do ano muito interessante. Nós estamos numa latitude, ou seja, a distância do Equador, você vai descendo para o sul, né? Isso é latitude em questão horizontal, né? Vertical é fuso horário. E aí vai, cara, né? Então, nós somos privilegiados aqui no estado de São Paulo, né? Região sudeste, nós temos as 4 estações do ano bem definidas, né? E isso influi na questão da água e tal, né? Identificar as bacias hidrográficas e sua função na economia em relação aos impactos ambientais a partir de interpretações cartográficas do espaço geográfico brasileiro. Nós estamos falando de bacias hidrográficas agora, entendeu? Bacias. O que é uma bacia hidrográfica? Ou seja, você tem aquele rio, vamos dar um exemplo, Rio São Francisco, nasce quase lá, se eu não me engano, no Cerrado, mas ele vai subindo lá para o Nordeste e tudo, e tem um monte de outros rios afluentes, assim que chamam, e vai abastecendo aquele rio. E ali isso se torna esse complexo todo do Rio Central e afluentes, né? O que no meio do caminho, o que proporciona, quem está usando aquela água, isso é considerado uma bacia hidrográfica, né? Uma bacia hidrográfica. Nós temos várias bacias hidrográficas, vários rios aqui no Brasil, né? Apesar que dizem, olha que interessante, dizem que pelo menos 20% do rio Tocantins desapareceu. Questão de
5 anos, a água vem desaparecendo, cara. Sabe-se lá como, cara. Sabe-se lá como, cara. Tem algumas hipóteses, né? Evaporação, chove em outro lugar, vai para outro. O ser humano é composto de água, quanto mais gente, né? 70% nós somos feitos de água, então quanto mais gente, mais água, que vai ter, né? Animais bebem água, então tudo isso daí, cara. Nós estamos perdendo água, cara. Mas o Brasil ainda continua sendo top no mundo em questão de recursos hídricos, né? Então as bacias hidrográficas influenciam muito. As maiores, o Brasil, São Paulo, né? Como é que foi fundado, meu? As margens do Rio Tietê. Tinha outro riozinho lá, tem outro rio, Rio Anhangabaú, é um córrego, né? Que Tamanduateí, então tudo foi em volta dessa bacia hidrográfica aí, né? Então é isso aí. O rio Tietê é muito interessante, né? Ele nasce perto do mar, ele está uns, como se diz, deixa eu ver, calcular aqui, uns 20 quilômetros. Uns 20 quilômetros, Salesópolis até onde ele nasce, até o Oceano Atlântico, uns 20 quilômetros. Só que tem uma montanha, não dá para ele correr para o mar. Então o que ele faz? Ele corre para dentro de São Paulo. Acho que ele corre uns 1.100 quilômetros até encontrar o Rio Paraná e faz uma outra bacia hidrográfica. O Rio Tietê foi importantíssimo para nós. Diz aí, você vê os jornais, as pessoas faziam provas olímpicas, esporte no Rio Tietê, saca? Muita coisa, uns quantos anos atrás, tipo 70 anos atrás, década de 20, 30. Então as bacias hidrográficas pelo Brasil e pelo mundo. Então a água de novo, cara. A gente foca na questão da água. Vocês viram aqui, eu tenho várias, logo eu vou fazer o meu banheiro. O meu banheiro está todo adesivado com cachoeiras, cascatas, cataratas. Vou fazer questão de mostrar para vocês. Acho que é na próxima aula, que a próxima eu já vou lá pro banheiro, vou tirar uma para vocês aí, tá bom? Vou fazer mais uma aulinha hoje aí. Então é isso, galera. O que mais? Vai dar tempo para mais uma aqui. Utilizar recursos de escrita, da observação, leitura e registro em procedimentos de pesquisa. Olha que recomendação legal, né, meu? Pô, como a geografia é fascinante, né, cara? Não estou menosprezando outras disciplinas, mas uma matemática para formalizar, o português é bem diferente. Vocês estão percebendo o que nós estamos falando? Nós estamos falando do planeta Terra até agora, natureza, quanta coisa que a gente já falou. E tem um monte ainda, hein? Tem um monte. Provavelmente vou fazer umas 5 aulas, vou deixar gravado ali o conteúdo, né? Tá? O conteúdo programático de geografia, saca? Um monte, cara. Não dá nem para falar por assunto, né? Mas eu vou pensar como é que eu vou fazer tudo isso daí. Então, as formas de escrita. Escrever, ok? Hoje em dia, se a pessoa não sabe escrever, ela corre o risco do emprego. Se não souber preencher uma ficha de emprego, tá mal, cara. Entendeu? Por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? O que você pensa sobre isso? Os caras te colocam numa encruzilhada, cara, atualmente, para selecionar. A escrita é fundamental. Né? Então, a questão da observação. A geografia é muita observação. Então, tem uma diferença entre ver e observar. Já veio as pessoas aqui, ficaram vendo. Eu falei, cara, observa. Já vi. Já viu. Pô, vê esse bicho aqui, a foto, mas tanta coisa, foi decepcionante. Mas cada um na sua, né? Tem gente que não consegue ter esse sentido, mas eu entendo que é um sexto sentido que eu tenho em questão de observação do espaço. Graças a Deus, desde pequeno, como eu falei para vocês, cheguei lá no município, minha mãe mora aqui em Taboão, no ginásio de esporte, e Câmara Municipal, meu, era uma taboa.
Era sapê, era uma mata, tinha mina. Ah, cara, pô, cada coisa que eu vivi naquele lugar, uma inteligência naturalista que eu exerci, foi muito legal, foi muito legal. Então é isso aí, galera. Vou dar um tempinho aqui para a gente continuar, para não ficar maçante uma aula toda. Espero que estejam entendendo, né? Tem muita coisa, vocês vão ficar surpreso do que a geografia pode proporcionar e os temas que a gente aborda numa sala de aula, ou seja, uma expectativa, que a gente, não tudo isso que eu falei aqui, é impossível você passar para um aluno. Né? O aluno, olha que interessante, tem um dado estatístico que fala assim, o aluno teve mais de 1.200 horas, né? É mais ou menos isso aí que se oferece para o aluno, 800, não sei se é 800 horas por ano de aula. Se ele conseguir absorver 5%, ele entender pelo menos 5% de tudo que foi apresentado, fique feliz, tá bom? Vamos lá, obrigado pela atenção. Aí, ó, eu não falei desse fundo, é uma onça, cara. Uma onça. Eu vou sair, olha a boca dela, ó. Deixa eu ver se aparece. A figura dela, ó, que linda, meu, selvagem. Meu, sou fascinado por essa... É uma foto, né? E o fotógrafo foi muito feliz em pegar, captar essa mensagem. Então, percebe? Isso é a diferença de ver e observar. É isso. Tá bom? É isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Obrigadão. Vamos continuar esse assunto aí, tá bom?